né? Então, nós vamos tratar sobre informática para processo de peticionamento eletrônico. Respeito ao horário dos senhores, com certeza, será respeitado, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais no que diz respeito a esse tema, que eu sei que é hoje o calcanhar de Aquiles da grande maioria dos profissionais, né? Ter que tão rápido se adaptar com a informática. Agradeço, então, doutor Humberto, que o Cultura e Eventos tem dado todo o suporte para que nós possamos fazer essa difusão de conhecimento no que diz respeito a processo e peticionamento eletrônico, com detalhe, gratuitamente, né? Sem custo algum para os colegas advogados, que tantos custos já têm. Quero fazer uma menção especial também ao doutor Oscar Paiva, que é integrante da Comissão de Direito e Tecnologia aqui da OAB São Paulo, presidida pelo doutor Coriolano Camargo, que também tem desempenhado um papel muito interessante no que diz respeito à conscientização, treinamento para o processo de peticionamento eletrônico. Também é um dos moderadores do nosso grupo Processo Eletrônico Brasil, né, que hoje congrega aproximadamente 6.000 colegas advogados, vem crescendo muito, sem nenhum off-topic, né? Não existe off-topic nesse grupo do Facebook, e é aquela ajuda imediata para o advogado que está lá, 8h30 da noite, no seu escritório, não consegue peticionar, e ele vê esse grupo como uma alternativa posta, e com certeza as respostas são rápidas, tá? Desde já eu faço convite para os colegas que ainda não integram esse grupo, eu vou passar futuramente. O tema da palestra, então, senhores, deixo o meu e-mail de início, caso os senhores tenham alguma dúvida adicional, estou sempre à disposição para responder as dúvidas, é justamente o título do livro, né? Nós fizemos aqui, nós temos uma palestra que foi feita recentemente, que é 1 ano de processo eletrônico, balanço geral, né? Foi feita há aproximadamente 15 dias, e justamente marca 1 ano de processo eletrônico no Foro Central da capital, né? Eu lembro que o foro entrou no dia 4 de fevereiro, de 2013, no dia 28 de janeiro de 2013, nós estávamos aqui, eu, doutor Rui, fica o meu abraço ao doutor Rui também, tratando desse tema, do que viria na segunda-feira vindoura, né? E de lá para cá muito se evoluiu, muito se desenvolveu, então eu vou hoje traçar para os senhores como está o atual cenário do processo eletrônico no estado de São Paulo, de uma forma resumida, claro, não há tempo de tratar em todas as minúcias, e ao final vou passar informações, dicas, orientações interessantes no que diz respeito à informática propriamente dito. Muitas, com certeza, os senhores que já advogam aí na área civil já conhecem, outras são algumas dicas, alguns macetes que a prática vem demonstrando ser interessante que o advogado conheça para não perder tempo e para não estressar no preparo de arquivos e documentos para o processo eletrônico. O ano passado foi um ano muito rico, nós percorremos aproximadamente 42 subseções, e levando a palestra de processo eletrônico, era uma palestra de 3 horas, né? O pessoal saía, e ninguém saía, né? Porque realmente nós precisávamos levar isso de uma forma ágil, não dava muito tempo, existem aí subseções que não têm ESA, e que nós precisávamos levar o conteúdo. E nós servimos como um verdadeiro observatório, né? Um observatório das angústias, dos anseios, dos problemas em relação à advocacia para com o processo eletrônico. O que o advogado idoso pensa, o que o advogado deficiente pensa, o que o advogado jovem pensa, e nós podemos chegar então num denominador que, na grande maioria dos casos, o problema não é especificamente peticionar. O problema especificamente é preparar os arquivos para o peticionamento. É a informática básica e necessária para o processo de peticionamento eletrônico. Diante disso, nós já tínhamos lançado uma cartilha de 170 perguntas e respostas, ela continua no site da OAB. Infelizmente, processo eletrônico é construção de um avião em pleno voo, e essa cartilha, de certo modo, algumas questões já se tornaram obsoletas, mas nós estamos fazendo uma força-tarefa para que ela seja atualizada. Mas, para suprir a questão da informática, nós tivemos a ideia de lançar o livro, Manual de Informática para Processo Eletrônico, justamente identificando essa necessidade. A informática é a questão que normalmente pega, atrasa, demora. E muitas vezes o advogado precisa ter isso numa linguagem não tão técnica, não tão rebuscada. Então nós fizemos uma obra de advogado para advogado. Essa obra ela é orientada a exemplo prático. Então nós vamos distribuir uma inicial aqui dentro do livro, tá? Nós vamos peticionar uma intermediária dentro do livro. Nós vamos simular hipóteses em que nós recebemos arquivos totalmente errados do cliente e vamos arrumá-los dentro do livro. Então o livro é todo arquitetado, confeccionado na seara, no âmbito da advocacia. E é isso que nós estamos aqui hoje lançando, fico muito feliz com esse público, tá? O livro está à disposição dos senhores, ao final, ao cantinho ali naquela mesinha, tem uma senhora que está à sua disposição para adquiri-lo. Ele está com um preço mais interessante, uma senhorita, aliás,
Está com um preço muito mais interessante do que o site e, com certeza, os senhores vão verificar que é uma ajuda, um auxílio indispensável, até porque hoje eu não posso me socorrer do Google. Muitas vezes o técnico de informática do meu escritório não conhece processo, fica difícil eu passar para ele alguns termos envolvendo peticionamento eletrônico. Chamar um técnico de informática para ajustar um problema num certificado digital da OAB. Pode ajustar, com certeza, de maneira alguma descredenciando. Mas talvez, com essa obra, os senhores não precisem de intermediários, possam resolver os principais problemas envolvendo peticionamento eletrônico. Ok? Nosso cronograma hoje, uma introdução simples. O que é o SAGE? Qual a diferença do PJE? Cronograma de implantação. Nós temos aí, o PJE está chegando firme agora, para quem atua na Justiça Trabalhista. Pesquisa, a pesquisa que nós fizemos. Perspectivas futuras, e aí eu vou passar algumas questões envolvendo informática. Bom, processo eletrônico foi intensificado nesse ano de 2013, que motivou aí os profissionais a buscarem capacitação necessária. Processo eletrônico pressupõe acesso à internet, não existe outra forma. Todos os sistemas disponíveis no Brasil são web, você precisa de uma conexão com a internet. Isso foi um desafio muito grande, ainda constitui um desafio. Eu tive a oportunidade de comparecer em subseções, como no litoral paulista, em que a cidade está na mão de um único provedor. E isso gera, sem dúvida alguma, um problema em relação a isso. Há 3 anos atrás, nós tínhamos 20 mil advogados no estado de São Paulo com certificado digital. Como eu disse, cresceu muito esse número. Hoje nós temos 80 mil advogados já com a certificação digital. Eu me pergunto diariamente o que os outros 300 mil estão fazendo nesse momento, diante da informatização judicial. É algo que eu me pergunto e me preocupo em relação a isso. O investimento médio que o advogado teve que gastar para o processo eletrônico foi em torno de R$ 2.000, caso ele tenha adquirido equipamento, scanner e assim por diante. Esse foi o cenário que foi intensificado. Infelizmente, o processo eletrônico não é quem chega primeiro, mas para quem oferece algo com qualidade, mas não foi essa a lógica do Tribunal de Justiça local, que impingiu um ritmo muito acelerado aos advogados. Hoje, o número de processos em trâmite no Brasil chega a 90 milhões. Nos últimos 2 anos, a demanda da população pelo judiciário subiu 8,8%. E esse nosso sistema que nós usamos, que os senhores já conhecem, que é o SAGE, Sistema de Administração da Justiça, o ESAGE, está presente em 60% dos processos que tramitam na Justiça brasileira no formato eletrônico. E o PJE, que está chegando, está vindo aí como uma solução padronizada. Ele está instalado em mais varas, com certeza ele tem mais varas, mais secretarias trabalhistas do que civil. Esses são os 2 sistemas mais populares. Lembrando o senhor, a senhora, que hoje nós temos 40 variações de sistemas em todo o Brasil. Então, se eu quero advogar no Brasil, tenho que me familiarizar com 40 variações de sistema, e essa unificação é o que se discute hoje, de modo que ela ocorra de forma menos gravosa para nós, advogados, que já aprendemos, ou pelo menos já estamos no caminho de aprender o peticionamento no sistema que nos foi colocado. SAGE. Os estados hoje participam de reuniões, como está hoje o SAGE, esse sistema que nós utilizamos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os estados hoje participam de reuniões para encaminhar propostas de melhoria. Existem propostas de melhoria a serem feitas? Nossa, inúmeras. Inúmeras são as propostas de melhoria. Em São Paulo, o início foi tormentoso, todos nós sabemos, afinal de contas, não faz mais que 1 ano, pois a segunda instância não estava informatizada. Lembram-se, senhores? Ou seja, eu tinha que apelar, eu apelava digitalmente para uma vara digital, e aí o juiz tinha que materializar para remeter para o tribunal. Eu tinha que fazer um agravo de instrumento, fazia o agravo de instrumento diretamente no tribunal físico, extraía, digitalizava e fazia a informação do agravo no digital. Isso foi o caos. Aproximadamente em agosto, setembro, todas as câmaras de direito privado foram, enfim, informatizadas, e hoje a remessa é eletrônica. Paga o porte de remessa e retorno, sim ou não? Não. Depois de muita discussão, e tem advogado pagando ainda, o Tribunal de Justiça expediu um provimento em que não há a necessidade de porte de remessa e retorno quando o envio dos autos se dá de maneira eminentemente ou exclusivamente eletrônica. Essa é a telona do SAGE, os senhores conhecem bem já. Cadastro de dados básicos, cadastro de partes e advogados e anexar documentos. Cada dia foram sendo implementados outros campos. Antigamente nós não conseguíamos avançar sem preencher RG e CPF, era uma dificuldade. Hoje nós já temos uma maleabilidade melhor.
Foi inserido lá o campozinho segredo de justiça, tutela antecipada, mas ainda existem algumas deficiências, né? Conexão, distribuição por dependência, por exemplo, é uma das deficiências que nós identificamos. Quais são os estados hoje que têm SAGE? Basicamente, os estados mais avançados hoje estão na Bahia, Ceará e Santa Catarina. Santa Catarina é pioneira no SAGE. Se o senhor e a senhora acessam o SAGE, esage.tjsc, e acessa o nosso ESAGE, nós vamos verificar que o SAGE de Santa Catarina tem muito mais opções. Também não é para menos, né? São mais de 7 anos que isso está sendo implantado lá. Tem citação eletrônica, tem julgamento eletrônico em segunda instância, como na Bahia, situações que não chegaram para nós ainda e que nós esperamos que um dia chegue. Olha lá os estados que têm SAGE, Sistema de Administração da Justiça. Acre, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Ceará. São alguns estados que usam a nossa solução. Ou seja, o senhor aprendendo o SAGE, o senhor consegue tranquilamente desenvolver o peticionamento nesses estados, lembrando, um cadastro para cada tribunal. No começo, as dificuldades do SAGE mais comum, aquela dúvida entre processo físico e andamento, vou ter que peticionar digitalizado, né? Isso foi pacificado. Hoje nós perguntamos no grupo lá, normalmente aparece alguém no grupo perguntando, princípio da separação, né? Que nasce físico, morre? Ah, lá. Já virou uma regrinha comum envolvendo o processo eletrônico na Justiça do Estado. Documentos impossíveis de digitalização, nós aprendemos, né? Existem documentos impossíveis de digitalização, né? CD, DVD, pendrive, livro contábil, raio-x, nós aprendemos a juntar em cartório fisicamente, em 10 dias da petição requerendo no digital. Isso é uma regra no começo, e agora? O que eu faço e assim por diante? Grande volume, também é outro caso. Eu tenho lá 400 cartões de ponto para escanear. Eu posso requerer a juntada em juízo. Por quê? Eu posso me valer de todas as técnicas informáticas existentes. Eu não vou conseguir diminuir no tamanho necessário, porque é muito volume. Nesse caso, eu faço um peticionamento e vou lá fisicamente no cartório e o cartório aceita. No começo, nós tivemos problemas em relação à indisponibilidade, ou seja, vou peticionar hoje, o sistema está fora do ar. E aí, o que eu faço? Aquela regra, vamos nos socorrer da resolução 551. Considera-se prorrogado o prazo para o primeiro dia útil seguinte ao da correção do sistema. E qual era o problema? Muitas vezes a indisponibilidade era decretada dias após a ocorrência da indisponibilidade. Qual que era um outro problema? Interrupção momentânea. Prorroga o prazo, sim ou não, senhores? Era um problema sério, nós não sabíamos o que era interrupção momentânea, até que recentemente o tribunal regulamentou a indisponibilidade, tratando que a interrupção que somar 60 minutos ininterruptos ou não, prorroga o seu prazo. Qualquer interrupção no dia que não exceda este número, 60 minutos, não prorrogará o seu prazo. Nós precisávamos dessa métrica e isso foi sendo desenvolvida em tempo de execução. Nós já estávamos peticionando, não tinha conversa, né? Recursos, tivemos muitos problemas em relação a recursos também, qual é a competência, físico ou digital. Intimação para alterar a classificação da ação, com certeza alguém aqui, não precisa se identificar, um belo dia recebeu um despacho ao autor, regularize a classe da ação, porque ela está errada, né? Bom, aí você ia lá no sistema, fuçava em tudo, mas não tem como eu regularizar mais, excelência. Isso cabe ao escrevente. O máximo que eu posso fazer é peticionar. Não dá mais para mim editar a classe da ação. Isso foi andando, ainda nós temos algumas situações dessa natureza. Intimação para juntar contrafé em processo eletrônico. Tá? Regularize o autor, apresente a contrafé em 10 dias. Mas isso está no SAGE, está nos autos. E nós tínhamos publicações nesse sentido. Veja, dificuldade não era só nossa, era do lado do judiciário também. Intimações e publicações, normalmente aquela dúvida, né? Eu vou ter que clicar, eu não vou clicar. Está valendo a intimação eletrônica, naquela que eu me declaro por ciente quando eu clico? E se eu não clicar em 10 dias eu considero-me intimado? Ou é só do DJE, do Diário da Justiça Eletrônico? Depois de muita discussão, prevaleceu o DJE. Todas as publicações hoje ao advogado são publicadas no Diário da Justiça Eletrônica, órgão oficial de publicação. Aquele clique, muitos advogados estavam perdendo o clique, né? E aí nós tínhamos uma deficiência em relação a prazo. Segredo de justiça, outro problema, preciso contestar uma ação de alimentos.
Recebi só lá a citação e a cópia da inicial. E acessar os documentos. Consegui acessar os documentos, senhores? E aí? Demorou, né, para a gente descobrir que nós tínhamos que fazer uma petição intermediária, juntando uma procuração e requerendo a habilitação nos autos, para que eu possa contestar. O grande problema era esse, né? Eu fazia habilitação nos autos, requeria imediata habilitação e demoravam 8 dias para liberar a minha habilitação. E eu tendo um prazo de 10 dias para contestar. Então, depois das duras penas, nós aprendemos que sempre que eu for me habilitar num processo de segredo de justiça, então logo eu peticione no físico, no digital, eu corro e vou lá no cartório fisicamente. E não saio daqui enquanto não consiga acesso. Eu preciso ter acesso a esses documentos para que eu possa exercer a defesa. Técnica para driblar o limite de tamanho. Qual que era a técnica que nós passávamos aqui? Bom, todo peticionamento não pode exceder 10 megabytes. Ótimo. Peticiona 10 megabytes e ingressa com uma petição intermediária na sequência, complementando com mais arquivos. E você ganha mais 10 mega. Ótimo. Isso pode funcionar na intermediária. Mas na inicial, como que eu iria peticionar uma intermediária imediatamente após se eu não tinha a vara do processo? Porque ele estava com status de protocolado e não autuado ainda. Mais uma dificuldade que nós temos, esse tempo de autuação dos autos. Essas foram as principais dificuldades. Olha lá um despacho interessante. Intime-se o autor para regularizar a petição, uma vez que as peças se encontram desordenadas em 5 dias. Bom, se alguém me mostrar um módulo lá onde eu consigo reordenar no SAGE a minha petição, que me apresente, né? Isso não existe. Mas, enfim, isso cabe ao próprio escrevente, ele tem a possibilidade de reordenar a petição. Os principais problemas em relação ao SAGE, que nós constatamos. Primeiro, código proprietário. Toda mudança que nós vamos fazer no SAGE precisa fazer um requerimento para a empresa, Softplan. Treinamento EAD reduzido aos cartorários, é realmente reduzido. Eu tive a oportunidade de fazer o treinamento do tribunal de multiplicadores, fiz de escrevente. 5 dias, EAD, dá um play lá e fica ouvindo, e tira dúvidas à tarde. Magistrado, 1 dia, um sábado, e pronto. Estão preparados para o processo eletrônico. Detalhe, não vão todos os escreventes, vão só o escrevente-chefe ou um designado, e ele vira o formador. Ele tem o papel de voltar para o cartório dele e disseminar essa informação. E aí que nós temos uma série de dificuldades. Informação da indisponibilidade demorada, indisponibilidade tem que ser na hora. Saiu do ar, publica na hora. O advogado precisa saber a data que saiu e a data que voltou, para que ele possa exercer o prazo dele. Para que os senhores tenham uma ideia, lá no PJE da Justiça do Trabalho, fica um robozinho rodando de 5 em 5 minutos, para ver se tem disponibilidade publicando. E aqui no SAGE nós tínhamos essa dificuldade. Não existe tabela de erros. Quem aqui já peticionou no SAGE? Levanta a mão, por gentileza. Quem já peticionou no SAGE? Ótimo. Desses que peticionaram no SAGE, alguém já teve algum errinho AP, alguma coisa? Ah, legal, né? Aí você quer saber o que é esse erro AP. E você vai lá no site do tribunal e tem um glossário para 3 números. E nenhum dos 3 números é o AP que deu até você, esse erro que deu. O SAGE não tabelou e não passou para nós os erros até agora. Né? Então, com base na prática, né, a gente acaba compreendendo, identificando o que pode ser feito para corrigir esse erro do peticionamento eletrônico. Né? Então, esse é um problema muito comum. Não advogados poderem consultar os autos mediante cadastro, isso demorou. Né? Advogados dependem dos juízes para devolução de prazo, em alguns casos a indisponibilidade, cada cartorário, cada juízo, cada vara disciplinar se vai devolver o prazo ou não. Então, essas algumas realidades no começo, lembrando aos senhores que hoje eu tenho o cadastro de assessores no SAGE. O que é o cadastro de assessores? O senhor, a senhora pode cadastrar um não advogado, um secretário, um colega estagiário, um paralegal, e ele vai poder cadastrar processos. Tá? Seja uma petição intermediária, seja uma petição inicial. Ele só não consegue assinar e enviar. Para isso, o advogado entra depois e faz o seu assinatura. Vantagens do SAGE, assinatura digital em lote, eu acho principal. Essa questão da árvore aqui eu cito, mas enfim, uma árvore a cada 172 processos digitais. Né? Assinatura digital em lote, ao final, assinar e enviar. Se a sua petição tiver 300 arquivos, ele vai assinar tudo e vai enviar. Isso é interessante. Peticionamento eletrônico em 3 passos. Olha lá que simplesinho. 3 passos. Nós já sabemos muito bem esses 3 passos. Né?
Peticionamento eletrônico em 3 passos, é a vantagem do SAGE. Quebra arquivos grande no meio, quando possível automaticamente. Quando o senhor já tentou peticionar lá, o arquivo está maior, esse arquivo é maior do que o necessário. Para processá-lo, vamos quebrá-los em partes iguais. Deseja continuar? Sim ou não? Sim, amém. Ele mesmo quebrou, já está tudo certo ali para mim, eu vou enviar minha petição. Isso o SAGE tem. Será que o PJE tem? Vou mostrar para vocês isso. E cadastro de assessores, que é uma maravilha, né? Você pode cadastrar alguém no seu SAGE, no seu certificado, juntando o CPF dele, e ele vai peticionar. Omissões do SAGE, distribuição por dependência. Não tem esse campo até hoje lá. Distribuição por dependência. Tabela de classe e assuntos, faltam itens. Tentem ingressar para mim com uma ação de obrigação de não fazer no SAGE, ou uma cominatória. Vocês vão encontrar essa classe lá? O máximo que você vai chegar perto é responsabilidade civil. Não é isso, doutor Oscar? Então, assim, muito precisa ser acrescentado em relação à classe. Prioridades legais, idoso, doente, afins, o SAGE não tem. PJE tem, o SAGE não tem. PJE é um passo, tem lá, você pode marcar prioridades. Possibilidade de anexar vários documentos ao mesmo tempo. Seria tão lindo se nós pudéssemos juntar todo o nosso processo num PDF só, não é? E remeter e estar processado. Não seria, gente? Mas não, eu tenho que categorizar, anexar, categorizar, anexar, categorizar, anexar, e assim por diante. Aí categorizei procuração, juntei uma petição, vou ter um despacho. Tá? Então isso acaba demorando, custando tempo. Melhorias que foram implementadas de um ano para cá. Tutela antecipada, o senhor pode marcar lá agora a tutela antecipada. Possibilidade de selecionar mais um assunto. Quem percebeu que está dando para selecionar mais que um assunto agora? Tem um pedido cumulado. Você selecionava um assunto, ia selecionar outro? Não. Selecione um assunto. E agora não. Mais de um assunto eu posso selecionar quando eu estou fazendo o quê, senhores? Cadastrando a ação. Ingresso com a ação sem endereço e documentos. Posso agora ingressar com a ação sem endereço e documentos. RG, CPF, posso marcar que a parte não tem. Foi corrigida a categoria petição inicial. Agora não é mais peça inicial, é petição. Todo peticionamento tem que ter uma petição. Tá? E o número do processo agora é o padrão, número CNJ, tanto para o SAGE quanto para o PJE. Esse número vai até as instâncias superiores. As comissões de informática estão se organizando no sentido de enviar pedidos de melhoria para o SAGE, mas ele continua sendo desenvolvido em tempo de execução, ou seja, em ambiente de produção. Não é um ambiente de homologação. Nós estamos aprendendo. Eu vou dormir hoje, amanhã eu acordo, tem um botão novo, né? Ou um box novo para eu marcar. Vamos virar a página PJE. PJE. PJE, ao contrário, não custou nada, não custa nada, é gratuito. O SAGE custou em torno de 300 milhões de reais até o momento. PJE é um software desenvolvido pelo CNJ. A partir de 2009, nós tivemos as primeiras varas pilotos, Navegantes, Várzea Grande. Aqui em São Paulo, Arujá é pioneira em PJE. Das 1.455 varas que usam PJE, 600 são da Justiça do Trabalho. Acabou tendo mais essa ênfase na Justiça do Trabalho. PJE, tracinho, JT. Olha lá a telinha do PJE. É mais complicadinho? É um pouquinho mais complicadinho, tem mais fases, né? No SAGE eu tenho 3 fases. Aqui eu tenho processos, documentos, anexar documentos, aliás, aqui, né? Dados iniciais, assunto, partes, petições, características do processo, informações da Justiça do Trabalho e na aba processo, onde eu clico em protocolar. Então, se no SAGE eu tenho 3 fases, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fases. Basicamente é a mesma coisa. Cadastro o foro, cadastro a classe, o assunto, as partes, características, prioridades. E nessa última aba, a aba processo, é a aba onde eu vou dar uma revisada geral. E se estiver tudo ok, protocolar. O assinar e enviar do SAGE no PJE se chama protocolar. A petição intermediária do SAGE no PJE se chama anexar petição ao documento. Então, nós vamos ter que associar quando estiver lidando com o PJE é uma história, quando estiver lidando com o SAGE é outro. Lembrando aos senhores e às senhoras que o PJE também está presente na Justiça Comum. Tá? Tem Tribunal de Justiça Estadual, que o senhor vai, se um dia o senhor advogar lá no Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso, Minas, o senhor vai usar o PJE. Por isso é importante fazer uma capacitação em SAGE e outra em PJE. O senhor vai dominar aí 80% do Brasil ou mais. Está tranquilo em relação a processo e peticionamento eletrônico. O PJE é interessante que ele vai
alterando as versões dele, isso fica publicado, e em cada versão nova que surge, existe lá os vírus, as correções, né, que foram removidas, os bugs que foram removidos. Essa transparência nós não encontramos no SAGE, no PJE nós temos. Problemas do PJE. Editor de textos. Era imposto o editor de textos. O editor de textos, quando eu ia juntar a minha inicial, eu tinha que copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, colar no editor de textos, para poder encaminhar. Isso era ruim, descaracterizava o texto, ficava estranho. Uma resolução recente, de agosto de 2013, extinguiu a obrigatoriedade do editor de textos. O senhor pode juntar sua petição inicial em PDF, normalmente. Outro problema do PJE, tamanho do arquivo. Pessoal, tamanho máximo do arquivo no SAGE, qual é? Quanto? 30 MB, muito bom. Alterou, era 1 MB, lembra que era sofrido? Agora é 30 MB. Sabe qual é o tamanho máximo do arquivo aqui no PJE? 1.5 MB. Então é pouco ou não? É muito pouco, né? Eu vou ter que ter um trabalhinho maior. Lá no SAGE, eu tenho o tamanho máximo do processo. A soma de todos os arquivos não podem exceder quanto? Quanto, senhores? Quem chuta? Somando todos os arquivos do meu peticionamento, não pode passar quanto o tamanho do SAGE? Era 10, exatamente, era 10. Agora alterou para 80. A diferença do PJE, aqui não tem limite de soma de arquivos. Então, é interessante nesse ponto. Eu posso ter mais arquivos, só que cada arquivo não pode passar 1.5 MB. Essa é a regra do PJE, que eu tenho que me acostumar com isso. Assinatura arquivo por arquivo. Esse é um problema grave do PJE. Lá no SAGE, o que o senhor e a senhora faz? Assinar e enviar. Ele assina tudo e remete. Aqui não. Aqui eu tenho que assinar todos os arquivos, um por um, antes de remeter. Clicar no cadeadozinho. Então, o PJE tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. Muitos menus e abas, o advogado reclama, nossa, mas eu abri o PJE, eu fiquei assustado, né? Tem muito menu, tem aba, erro de validação de dados, erro de comunicação com a Receita. É interessante que no tribunal o senhor se cadastra facilmente. Se cadastrar no PJE é complicado, porque ele vai consultar o seu nome na OAB e vai consultar o seu nome na Receita Federal. Se tiver uma divergência com o seu nomezinho, ele não te aceita cadastrar. Então, você tem que colocar seu nome direitinho, do jeito que está lá no seu RG, na ordem dos advogados e na Receita Federal. Não faz o tratamento de arquivos maiores. Aquilo que o SAGE faz, o senhor juntou uma petição imensa, o SAGE quebra em várias partes, no PJE não faz. Então, nós vamos ter que saber informática, diminuir o tamanho dos arquivos. Vantagens do PJE, software livre, possibilidade de anexar imagens, está prevista já, não vou precisar anexar só PDF, né? DJE, o Diário da Justiça, está dentro da plataforma. Existem caixas de organização. O PJE não é só um software de peticionamento, ele também é um certo controle jurídico. O senhor pode colocar lá as caixas com o nome dos clientes e organizar os processos trabalhistas dentro da caixa. Isso é bem interessante. Faz armazenamento parcial dos dados. O SAGE tem aquele botãozinho, salvar e continuar depois. Aqui no PJE você não precisa disso. Você está cadastrando, ele está salvando automaticamente. Isso é bem interessante, né? O SAGE, se o senhor não clicou no salvar e continuar depois, caiu energia, já era, no SAGE. Acompanha a pauta de audiência, muito interessante a pauta de audiência, dependendo da trabalhista já sai intimado para a audiência de intimação, e tem a consulta pública de processos. Qualquer um, não precisa ter certificado, pode consultar processos. PJE também tem melhorias, olha lá. Nós temos 63 modificações no PJE propostas pela OAB Conselho Federal. Então, a OAB está trabalhando no sentido de melhorar. Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro tem sentido muito com o PJE e fez uma elaboração de 20 melhorias e um manifesto para a transição segura. O que é esse manifesto? Basicamente, enquanto não tiver ok, permita-nos peticionar no papel. Está lá. O Tribunal de Justiça do Rio faz abaixo-assinado. E essa é a discussão. Ambos os sistemas estão sendo questionados pelas entidades, principalmente pela OAB e pelas comissões. Cronograma de implantação, o SAGE praticamente já está concluindo-se, né, no estado de São Paulo. Dificilmente nós vamos agora fazer
treinamentos para cível, né, para ESAG. Embora recentemente eu tive uma demanda de uma comarca que está implantando ainda o SAG. O PJE também era uma bagunça, é muito difícil você encontrar o cronograma do PJE no TRT2 ou no TRT15. O TRT2, por exemplo, ele exibe o cronograma das cidades que já entraram, mas não fala as que vão entrar, né? No TRT15 não atualizava desde 2012 as cidades que vão entrar. Recentemente o TRT15 publicou lá, né, uma notícia recente e disse que até junho todas as 162 unidades judiciárias da primeira instância do TRT15 Campinas vão estar informatizadas. Então o senhor pode consultar no site do TRT15, caso atue também no âmbito desse tribunal, que vai estar mostrando especificamente os tribunais as sessões judiciárias que vão ingressar no PJE. Bom, fiz uma pesquisa, conduzi uma pesquisa durante um ano, tá, uma pesquisa individual, não corresponde à opinião da comissão, da OAB, sobre o processo eletrônico, como o advogado estava percebendo o processo eletrônico. Essa pesquisa ficou no ar de junho de 2013 a janeiro de 2014, e eu perguntei sobre o certificado digital. O senhor tem certificado digital? 91% diz que tem, né? Então, isso aqui é uma pesquisa que considerou vários estados, né? São Paulo, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Florianópolis, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro. Então, uma responsabilidade. Eu perguntei também quais eram as principais reclamações do advogado. O que estava pegando? Qual é o problema? E nessa ordem foram as principais reclamações. Primeiro, indisponibilidade. Sai muito do ar. Segundo, manuseio de sistemas diferentes. Poxa, eu estou precisando fazer uma petição no Paraná, e no Paraná é um tal de ProJude. E não tem nada a ver com o que eu aprendi aqui, né? Terceiro, classificação da ação. Eu não consigo classificar a minha ação. Estou tentando entrar com uma ação, não tem esse assunto. Quarto, links expiram rapidamente. Você estava lá cadastrando a sua ação, no seu tempo, daqui a pouco você ia avançar, este link expirou. Log de novo. Outro problema que o advogado percebeu. Quinto, limitação no tamanho dos arquivos. Lógico, né? É muito difícil colocar arquivos no padrão e no tamanho que o tribunal nos disponibiliza. E sexto, o tempo perdido com o peticionamento eletrônico. Seu escritório já está preparado para o peticionamento eletrônico? Assim indaguei. E a resposta, 77% sim. Perguntei qual eram os scanners que a advocacia estava usando. Não vai dar para os senhores lerem aí, né? Isso não é uma nuvem de tags, é uma nuvem de scanners, né? Que consegue mostrar aí os principais scanners que os advogados acabaram utilizando. Lembrando que, ao contrário do que muitos pregam, aí anunciam, qualquer scanner é suficiente para o peticionamento eletrônico. Conheço muitos colegas que usam scanner de mão até hoje para fazer iniciais. Aquela história, não, eu preciso comprar um scanner departamental, multifile PDF. Não é bem assim, tá? Dá para adaptar a estrutura que o senhor tem. Perguntei também se contratariam uma consultoria para estruturar o departamento de peticionamento eletrônico. 36% diz que sim, né? Então, aí os colegas que desejam atuar na área. Perguntei quais eram os principais desejos do advogado. Cursos. Preciso de curso. 2, eu quero tempo para me acostumar a tudo isso. Tempo para adaptação. 3, eu quero que volte o físico, né? Não gosto. Vou entregar minha carteira. Infelizmente, a gente teve muita... né, é muito grave isso, né? Que nós já conseguimos de convencer colegas a não pararem de advogar, mas, infelizmente, tem alguns colegas que vêm com uma situação, uma argumentação muito grave, que nos preocupa, né? Que é parar de advogar. 4, scanners e funcionários. Eu queria que alguém fizesse para mim. Será que não dá para disponibilizar uma pessoa que vai e faz, né? Eu entrego o papel. E 5, poxa, isso tem que estar padronizado. Esses são os principais desejos. E perguntei qual é o maior problema, e está lá. Foi o input que me levou a escrever o livro. Informática. Fazer curso da ESA. Olha, você precisa que seu arquivo fique em 1.5 mega. O que é mega? Olha, pode ser um problema com o seu IP, o IP roxo, o IP amarelo, né? E aí nós falamos, opa, espera lá, vamos voltar. Você tem que abrir o navegador. Eu tenho navegador, esse programa navegador eu tenho na minha máquina. Né? Então nós precisamos voltar e preparar, nivelar. E não é obrigação do advogado conhecer tecnologia. Tá? Então nós vamos focar nesse ponto, informática básica, para ele poder dar sequência no peticionamento. O primeiro ponto é esse, né? Bit, byte, eu tenho que saber bit, byte, mega.
Então, nós fazíamos uma tabelinha lá, né? 1 bit, a menor unidade de informação existente no computador. É o átomo da informática. É 0 ou 1, é ligado ou desligado. Quando eu tenho 8 bits, eu tenho 1 byte, uma letra, o A. Quando o senhor aperta o A no teclado, é uma letra, é 1 byte. Quando eu tenho 1000 bytes, eu tenho 1 kbyte. Quando eu tenho 1000 kbytes, eu tenho 1 mega. Opa, então eu posso uma petição de 1 mega. Quer dizer, então, que a minha petição pode ter 1000 letras? Exatamente, doutor. Esse é o caminho. Você começa a perceber o tamanho dos arquivos para que a gente possa saber tamanho, noções de tamanho, para reduzir ou não o tamanho do meu arquivo. Hoje, todos os sistemas de peticionamento eletrônico estão na casa dos megabytes. Quem dera um dia o senhor tenha lá 1 giga para cada arquivo do seu processo eletrônico. Já pensou? Um tribunal que te oferece 1 giga por arquivo e você não precisa mais formatar o seu arquivo. Isso pode ser uma realidade. Hoje, infelizmente, nós estamos na casinha dos 1000 megabytes. Uma imagem digitalizada num scanner de mão, em média, 500 kbytes. Meio mega já foi, com uma imagem dessa. Uma petição de 20 páginas só texto, 75 kbytes. Então é muito difícil o senhor alcançar 1 mega com uma petição só texto. Agora, encheu de imagem a petição, acabou. Com certeza vai passar esse tamanho. Por isso que nós precisamos saber reduzir o tamanho do arquivo. E aí que entra na resolução. Olha lá que interessante. A resolução 94 do PJE, né, do CNJ, que disciplina o PJE, ele estabelece que todos os arquivos têm que ter no máximo 1.5 mega e 300 dpi. O que é dpi, meu Deus? dpi, pontos por polegada. Ou seja, cada pontinho que existe no seu documento que permite que ele seja impresso e tenha uma qualidade. DPI nada mais é do que a qualidade do documento impresso. Quanto mais DPI, melhor a qualidade do documento impresso. Quanto mais DPI, maior o tamanho do arquivo. O processo eletrônico foi feito para ser impresso? Precisa de um DPI alto? 300 DPI está alto? Está alto. Qual que é a recomendação que nós dizemos para o processo eletrônico que é suficiente, senhores? 150. Tá bom. Que é o padrão. Se for no Windows lá, no visualizador de imagens, mandar imprimir uma foto, ele já deixa lá 150 dpi. Ah, mas o que isso interfere? Interfere em tudo. Se você deixou um DPI alto, você não vai imprimir, só que seu arquivo ficou grande. E aí, na hora que for passar lá, opa, não vou conseguir passar. O SAGE melhorou, o colega disse, né? O SAGE agora está com 30 mega o tamanho do arquivo. Então, dá muito trabalho você preencher um arquivo de 30 mega. Então, hoje, normalmente, o senhor vai conseguir transferir esse arquivo sem problema algum. Isso é resolução. Nós vamos ter que lidar com a resolução. Quando eu falo em informática, é uma especificação técnica. Não é nós que criamos, está lá na resolução do PJE. Tem que ter no máximo 300 dpi. Se o senhor tirar uma foto com a sua máquina digital, converter para PDF, tentar juntar no PJE, provavelmente ela não vai passar, porque a resolução está alta. A resolução descreve o nível de detalhe que uma imagem comporta. É a nitidez e os detalhes da imagem. E o DPI? Descreve a qualidade de uma imagem impressa. Então, no máximo 150 dpi está suficiente para todo o peticionamento eletrônico, na Cível, no PJE ou no SAGE, na Trabalhista. E quando eu falo de informática, né, os senhores vieram aqui pela informática, não pelo processo, eu tenho que falar de sistema operacional. Bom, o sistema operacional, senhores, do 7 para frente, os senhores vão encontrar menos problemas. Peticionar com XP é complicado, né? É possível, mas é complicado. 7 e 8 está tranquilo, inclusive o 8 hoje já tem instalador para a maioria dos certificados digitais. Então, façam o upgrade se possível, ok? No sistema operacional. O Windows 7, o Windows 8 é suficiente, está ótimo. Navegador, nós temos 2 navegadores recomendáveis, Firefox e Chrome. Quem usa o Chrome aqui? Levante a mão. Quem usa o Firefox? O que o resto usa? Internet Explorer? Ah, parei. Bom, não recomendo, recomendo o Firefox. Versão, a última versão, sempre. E um detalhe, desbloquear pop-up. Milagre, está tentando peticionar, não abre a pasta digital. A pasta digital é um pop-up. Se o seu navegador estiver configurado para bloquear pop-up, a hora que você clicar, este processo é digital. Clique aqui para ver. Vai abrir alguma coisa? Não. E aí o cidadão chama o técnico de informática.
hora técnica, ele vai lá, desbloqueia um pop-up e dá o preço, né? Então, pop-up desbloqueado. É importante também que eu tenha o tal do Java. Quem já ouviu falar do Java aqui? É referência positiva ou negativa? O Java, sem Java, você não consegue peticionar porque o SAGE foi desenvolvido em Java. Tem que ter esse programinha, java.com. O senhor baixa lá em java.com. Este programinha, ele atualiza o seu navegador para processar determinados sistemas, dentre eles o SAGE. Tá? E é necessário que ele esteja atualizado. Infelizmente, tem aquela questão, às vezes você atualiza uma versão e sua versão mais nova não é compatível com o sistema. Tá? E aí você tem que descer uma versão, fazer o down da versão. O que eu recomendo? Sempre que o advogado estiver peticionando, aparecer assim, existe uma versão mais nova do Java. Deseja instalar? Vai estar assim, sim, não ou later, depois. O que o senhor faz? Later, depois. Peticiona. Peticiona. Depois eu vou ver meu Java novo. Agora eu vou peticionar. Se chegou até lá, já está dando para peticionar. Então o cara vai lá sim, aí pronto. Instalando o Java. É 11h59, né? E aí, meu amigo, não tem jeito. Ok? Eu vou precisar também do instalador de certificado digital, da nossa nova caneta. Essa é a nossa nova caneta. É aqui que eu assino, é aqui que eu faço tudo. Eu preciso de uma senha do PIN para usar minha caneta. Sempre que eu comprar um computador novo, eu instalo o instalador de certificado digital e a cadeia de certificação. Normalmente o instalador instala os dois. No site da CertSign, que é a autoridade acima da OAB, que é a autoridade intermediária a qual a OAB está vinculada, naquele site ali tem todo o detalhe para baixar o instalador. Hoje o instalador é bem simples, ó, eu simulei para vocês aqui. Ó. Vocês vão abrir lá no site da CertSign, ele vai perguntar para vocês. Olá, você tem Windows ou tem Mac? Aí você vai escolher, eu tenho Mac ou Windows. Aí ele vai pedir para a versão do seu Windows, é o 7, é o 764, é o 8? E aí você vai selecionando. Aí ele vai falar, você tem o quê? Carteira ou token? Eu tenho carteira, então tá lá. Ó. Ele já te mostra as opções de carteira, né? Tanto do instalador, do SafeSign, quanto do driver para ler. São dois programinhas aqui. Você pode baixar e instalar a sua leitora, aliás, leitora da sua carteira. Não, pelo contrário, eu tenho token. Então tá aqui, ó. Ele já te mostra a lista de tokens disponíveis. A maioria tem o GID, né, que acabou saindo mais no ano passado, ou o Aladdin. Todos são compatíveis. Lembrando, ó, você baixa aqui o driver e instala e ele vai ser reconhecido. Vai conectar e ele vai ser reconhecido no seu computador. Você pode baixar também ele para outras versões, para Linux, para Mac e assim por diante. Não tem segredo. Formatei minha máquina, vou ter que instalar de novo? Claro. Onde eu vou baixar? CertSign. Sempre na CertSign. A CertSign tem o driver e o instalador para a maioria, não todos, os certificados. Ó, por que não é legal usar o Windows XP? Dá muito conflito. Ó. Esse foi um caso que um advogado passou para a gente. Ele instalou lá aquele conflito de USB, que era muito comum no Windows 8. Um trabalho danado. O Windows 7 dificilmente o senhor vai ter esse tipo de conflito aqui, ó, que não está funcionando a porta USB. Se tiver tudo certo com o seu computador, vai instalar esse programinha aqui, que se chama administrador do quê? Do token, tá? Ou gerenciador criptográfico. É ele que vai mostrar que o seu token está operacional e pronto para peticionar. Sempre assim. Instalou o programa do token, ele vai mostrar lá um programinha. Vou instalar as hierarquias, formatos dos arquivos que eu vou trabalhar hoje. Eu tenho lá, qual que é o principal desafio do advogado, já caminhando para o final? Eu tenho hoje imagens, eu tenho documentos de texto e eu tenho PDF. O senhor normalmente vai receber do cliente ou uma imagem, ou um doc, ou um PDF. Recebi um áudio. Esquece. Áudio não é juntado no SAGE ainda. Vídeo não é juntado no SAGE ainda. Áudio e vídeo já tem previsão para ser juntado no PJE. Até agora eu não vi acontecer. Está só na previsão. Estou fazendo uma audiência no SAGE. Vão gravar minha ata, meu depoimento, transcrição das testemunhas, aliás, o áudio das testemunhas e vão disponibilizar no SAGE. Acontece? De jeito nenhum. Aquilo lá vai ficar gravado. O máximo que o senhor pode fazer é levar um DVD na audiência para que eles gravem para você o áudio. Alguns juízes determinam ao escrevente a transcrição, o que dá um trabalho tremendo. Okay? Basicamente, eu vou ter que converter JPG, o JPG no PDF. Normalmente, essa vai ser a regra. Quais são as operações mais comuns que os senhores na advocacia vão lidar
quando estiverem tratando de informática para processo eletrônico. São essas situações aqui e eu concluo a nossa palestra. Em algum momento da vida dos senhores advogantes, os senhores vão ter que se deparar com essa situação. Primeiro, converter JPEG em PDF. Você mandou a procuração para o cliente assinou a procuração, devolveu a procuração em JPEG. Você vai ter que converter essa imagem para PDF. Segundo, diminuir JPEG. O cliente te mandou uma série de documentos, contrato social, documentos que comprovam o fato, em imagem. E o senhor vai converter para PDF. Mas antes de converter para PDF, você vai ver, nossa, está imenso isso daqui. Isso não vai passar no SAG. E o senhor vai ter que diminuir esse JPEG antes de converter para PDF. Terceiro, converter doc em PDF. Acho que esse é o mais fácil, né? Todo mundo já sabe, se em algum momento peticionou no SAG, esse é o mais simples, mas não custa revisar aqui com todos os colegas. Quarto, unir, separar ou alinhar o PDF. Então aconteceu o seguinte, o cliente ele digitalizou todos os documentos, documento pessoal, custas, procuração, tudo num PDF só. Posso protocolar assim, senhores? Não, então vou ter que separar. Ou ao contrário, o cliente colocou lá, devolveu os documentos, cada folha do documento em um arquivo. Posso peticionar assim? Eu vou ter que unir. Pode acontecer também que o cliente escaneou o contrato social. E aí uma das páginas do contrato social saiu de ponta cabeça. Já está em PDF. Vou conseguir girar? Não vou conseguir girar. Então eu vou ter que aprender a alinhar o PDF. Próxima, compressão do PDF. Fiz tudo o que me mandaram, gerei o PDF, diminuí o DPI, só que está grande ainda. E já tem o PDF. Como é que eu faço? Vou ter que aprender a diminuir o PDF. E o último, converter PDF em doc. Dá para fazer isso? Dá, claro que dá. Eu vou pegar um PDF que já está fechado, que eu não consigo editar, vou voltar ele para doc, eventualmente eu perdi o doc, eu não tenho mais acesso ao doc para eu poder editar. Vamos ver rapidinho então esses itens, como fazer. Primeiro item, converter JPEG em PDF. Senhores, não tem segredo, né? Tendo instalado o PDF Creator na máquina, que é o software que nós indicamos, que o tribunal indica para conversão, quando o senhor clicar na imagem, mandar imprimir, ele vai colocar aqui a resolução. Não esqueçam de mudar a resolução da imagem. Sempre que receberem um documento como imagem, muda a resolução para 150 dpi e manda imprimir para a impressora PDF Creator. Não imprime para a impressora antes de ajustar a resolução. Mas onde vai estar essa resolução? No Windows. É um programa nativo do Windows isso aqui. É o visualizador de imagens. Clicou na imagem, abriu o visualizador. Quando for mandar imprimir, vai ter a opção de ajustar a resolução. Muito simples. Porque aí o senhor vai gerar um PDF daquela imagem, só que um PDF menor, pequeno, reduzido. Ok? Segunda, recebi uma série de imagens. Eu tenho 400 cartões de ponto em imagem. Eu preciso entrar com essa reclamatória amanhã. Tá? Eu vou ficar diminuindo imagem por imagem? Existe uma natureza de programas que se chama Batch Resizer, ou seja, eles diminuem o tamanho em um lote de arquivos, em massa. Dentre vários programas Batch Resizer, o mais comum, o mais indicado, que todos nós já testamos aqui, Dr. Oscar, doutora Adriana, que está aqui presente, já agradeço a presença também, é moderadora do nosso grupo, Adriana Furlan. Esse é o programa mais fácil, é o Photosizer. O senhor vai arrastar todos os cartões de ponto ali para o menuzinho, para o painelzinho aqui da esquerda, vai diminuir aqui a resolução dele, pode colocar 70%, está ótimo, e vai clicar no play aqui, ó. Pronto. Tem 1000 imagens, as 1000 imagens vão ser reduzidas. Tem 300 imagens, as 300 imagens serão reduzidas. Então, desconheço uma aplicação que reduz imagens em lote, repetindo, documentos, processos, cartões de ponto, mais rápido e mais fácil que o Photosizer. Arrastou as imagens, diminuiu a resolução, clicou no play. Pronto. Já tem imagem pronta para ser convertida para PDF. Isso vai acontecer? Vai. E mais, eu hoje no escritório, quando o cliente me manda um documento, o que os senhores acham? Eu peço para ele me mandar em PDF ou em JPEG imagem? JPEG. Por quê? Porque a minha possibilidade de manipular, diminuir e ajustar um JPEG é infinitamente maior do que se ele me mandar um PDF fechado. Simplesmente assim. Estou te mandando um PDF do meu contrato social para você entrar com a ação e já paguei as custas. Tem como me mandar a imagem? Manda a imagem. Porque eu já consigo reduzir do meu tamanho. Às vezes, quando vem fechado em PDF, aquilo dá uma dor de cabeça danada.
Perfeito? Próximo. Converter doc em PDF. Nem vou perder tempo, né? Tem que ter o PDF Creator instalado. PDF Creator instalado. Vai clicar na impressorinha do seu editor de textos e vai imprimir para... Olha a impressorinha aqui, ó, PDF Creator. Já tem uma impressorazinha preparada. Ele vai imprimir, então vai gerar um arquivo PDF. Lembrando, só é aceito PDF. Não dá para peticionar o seu doc. Isso é o mais simples. Olha lá, cliquei em imprimir para PDF, ele vai mostrar essa telinha de opções. Não mexam nessa telinha de opções, deixa do jeito que está e segue em frente aqui, ó, salvar. Ele vai gerar um arquivinho .pdf. Fácil, fácil, fácil. Bom, recebi PDFs do meu cliente todos errados, né? O cliente juntou tudo num PDF só. Procuração, custa, declaração de pobreza, contrato social. Não pode ser assim, eu preciso separar. Ou o cliente mandou um arquivo por página, uma página por arquivo. E não pode, é tudo um documento só, tem que estar num arquivo só. Várias páginas, um arquivo. Essa é a regra do tribunal, porque eu tenho que classificar. Ou mesmo o cliente escaneou lá um documento imenso, um contrato de 600 folhas e uma folha saiu invertida. A página 1 saiu no lugar da página 2, olha, a página 1 saiu no lugar da página 10 e assim por diante. PDF fechado já. Vou pedir novamente para o cliente esse arquivo? Ah, manda de novo que você mandou errado. Ou escaneia de novo, né? A gente vai escanear tudo de novo. Não. Para isso eu tenho uma ferramenta muito útil, o canivete suíço do advogado, né? Que é o PDF SAM. Quem já ouviu falar do PDF SAM aqui? Então, ó, PDF SAM. PDF SAM. Split and Merge. Essa ferramenta faz tudo com PDF já fechado. O que ele faz? Ele divide um PDF, ele une dois PDFs e ele ordena internamente as páginas de um PDF. Todos nós sabemos que um PDF é um padrão fechado. Depois que gerou, não consigo mexer. Não conseguia. Com essa ferramenta, que é gratuita, não paga nada, você vai baixar ela e vai conseguir ordenar um PDF que eventualmente esteja desordenado, preparando para o tribunal. E por fim, terminei a palestra, é importante também eu conhecer uma compressão de PDF. Milagre, eu preciso peticionar hoje. Eu preciso distribuir essa ação. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Diminuí resolução, no Photosizer, ajustei, gerei o PDF, está batendo 15 mega, está grande o meu PDF. Eu não consigo mexer mais nada. Uma ferramenta muito interessante é o PDF, a compressão de PDF é o chamado Nivea. É uma compressão de PDF online, ele se chama PDF Compress. Essa dica é muito interessante. O senhor vai instalar o que no seu computador? A senhora vai instalar o que no seu computador? Nada. É só acessar o site, é uma aplicação online. O que ela faz? O senhor acessa o PDF Compress da Nivea, que é esse programinha aqui. O senhor insere o seu PDF e manda ele compactar o seu PDF. E ele vai te devolver um PDF compactado. Em alguns casos, chega a 70% de compactação. Então, é bem interessante essa ferramenta de compressão de PDF. Tá? Para que serve essa ferramenta? Quando eu preciso diminuir mais o meu PDF. Não deu ainda. E já está em PDF. Então, ele vai comprimir para vocês. É uma ferramenta muito útil. Pode acontecer também que o senhor tem que devolver um PDF para a DOC. Nossa, eu não acredito. Eu gerei minha petição inicial, gerei o PDF e deletei o DOC. Aí mandei para o cliente revisar, o cliente, não, está errado aqui a minha qualificação, faz de novo. E aí? E aí? Aí daquele calafrio, né? Basicamente, essa ferramenta aqui é muito interessante. Ó. É o Book Extractor. Está no livro também, né? Sem querer fazer o jabá, mas está no livro. Essa ferramenta aqui ela vai fazer o contrário. Ela vai pegar o seu PDF e vai gerar um doc editável. O senhor pode mexer. É 100% perfeito? Não, não é 100% perfeito. Né? Converter PDF para doc não é algo assim que sai idêntico. Mas o texto está lá, o grosso está lá. E o senhor vai conseguir editar, manipular esse doc e converter de novo para PDF. Quando que eu vou usar isso? Não sei. Um caso em que o senhor tem o PDF e não tem mais o doc. Essa é a ferramenta que eu vou usar nesse caso, a menos que eu queira digitar tudo de novo. Tá? Bom, erros mais comuns do SAGE. Estou mostrando aqui para os senhores os erros mais comuns do SAGE. Normalmente, todos os erros que aparecem no nosso SAGE, que é o Sistema de Peticionamento do Estado de São Paulo, que já está aqui
valendo no estado de São Paulo é um código AP alguma coisa. AP tal, erro AP tal. Só fala isso. Bom, no site do tribunal, os senhores vão conseguir saber alguns erros, como, por exemplo, AP35, AP99 e AP44. Okay? Esses são os erros mais comuns que podem aparecer quando o senhor estiver peticionando. Quando que vai aparecer esse erro, Milagre? Lá na última tela, no anexar documentos, na hora que o senhor clicar em assinar e enviar. O mais comum é o AP99. O que é o AP99? O AP99 ele ocorre quando dá conflito de certificados no seu computador. Pode ter certeza, se o senhor tem AP99, um erro AP99, o seu computador já passaram outros certificados, que não só o seu. Então você precisa organizar esses certificados. Como que eu faço? O senhor vai lá no iniciar do Windows, executar, vai digitar esta expressão aqui, ó, para abrir esse programa, certmgr, vou repetir, iniciar, executar, vou digitar certmgr.msc, repito, certmgr.msc. Ele vai abrir um gerenciador de certificados. E o senhor vai olhar lá e vai ver que tem nomes que não são do senhor. O senhor vai zerar os nomes que não são do senhor. Vão deixar só o nome do senhor. Tenta peticionar novamente que vai. Então é bem simples corrigir o AP99, que é muito comum. Muita gente reclama no grupo, tá aqui, os moderadores do grupo, Dr. Oscar, Dr. Adriana, do AP9. Né? Então, é o último slide, mas eu faço questão de falar do AP9. Vai aparecer para alguém um dia o AP9, em algum momento, em alguma fase, né, do peticionamento. Como resolver o AP9? O AP9 não adianta só procurar em lugar nenhum do planeta. Vai lá no Google e coloca erro AP9. Não vai encontrar. O SAGE não esclareceu o que é o AP9. Né? Você pode ver que lá no SAGE só tem esses três, ó, AP99, AP45, AP44 e AP35. Quando acontecer isso, pode ter certeza, quem gerou esse PDF não foi o senhor. O senhor pegou de algum cliente. Veio com outro gerador de PDF, que não o PDF Creator. Outro gerador, e ele não consegue processar esse PDF e ele dá o erro AP9. Aí você fala, milagre do céu, como eu vou resolver? Foi o cliente que mandou esse contrato, eu não vou mandar ele gerar um PDF Creator. Né? Eu estou com o PDF dele aqui, como que eu faço para contornar? Está dando erro AP9 neste documento que eu estou tentando juntar. A resposta, olha que legal, é o Paint. Quem conhece o Paint? Quem já brincou na quarta série no Paint? O Paint é muito útil, né? Como que eu vou usar o Paint para resolver esse problema? É muito interessante. O que nós estamos fazendo aqui? Nós clicamos no PDF, copiamos as folhas do PDF, colamos no Paint. E aí no Paint nós mandamos gerar outro PDF. E passa, gente. Porque esse PDF que eu estou gerando agora, eu estou gerando no PDF Creator. É incrível. Ah, eu tenho Photoshop, XPTO, qualquer programa de imagem. Copia a imagem do PDF, cola na edição e gera outro PDF do seu jeito, com o PDF Creator. Com certeza o senhor vai contornar o AP9, que é um erro muito comum. Não vai pedir para o cliente outro PDF. Né? Por isso que é bom receber a imagem do cliente e não o arquivo PDF. Perspectivas futuras. O PJE pode ser um padrão, sim. Inclusive no Estado, sim. Existe uma discussão muito grande a esse respeito. E o CNJ vem impingindo. Nós precisamos zelar para que o PJE, para que o processo eletrônico não relativize o processo. Processo eletrônico é uma forma digital de prática de atos processuais. Não pode criar princípios processuais nem alterar a legislação. Como no caso desse magistrado, né, da Justiça Federal, que reduziu os honorários do advogado, entendendo o seu caso de processo eletrônico. Então eu faço questão de consignar que esses erros não podem ocorrer, estão ocorrendo. Nós temos erros graves como esse, que eu faço questão de citar, aqui da 32ª Vara Cível, que pediu que eu juntasse custas de 50 centavos por folha para a contrafé. Tá? Alguém já recebeu uma dessa? Tá? Colega? Alguns juízes estão pedindo isso, ou seja, é um processo eletrônico. Basta dar o caminho para acessar. Pois não, doutor? Taxa de impressão. E não é o juízo, não estou criticando o juízo da 32ª Vara Cível. Tem um provimento aqui, um comunicado 165 de 2014,
que está pedindo dinheiro para impressão de contrafé em processo eletrônico. Precisa alterar. Prazo em dobro. Prazo em dobro existe, está lá na lei. Dobro para recorrer, quádruplo para contestar, em dobro para litisconsortes. Nós não podemos ter um julgado em que o magistrado, entendendo ser processo eletrônico, elimina a lei e diz que não é o caso de prazo em dobro. Tá? Então, são alguns erros que nós temos que trabalhar incisivamente para que não ocorram. O processo eletrônico não pode alterar a lei. 3 a 5 anos, segundo o CNJ, o PJE vai estar em todo o Brasil. O CNJ estuda impor o PJE como sistema único para o processo eletrônico. Não só estuda, como editou a resolução 185 de dezembro de 2013, e que diz que no Estado, que no Brasil, todos os tribunais devem adotar o PJE e que está proibido qualquer gasto de dinheiro a outros sistemas que não o PJE. Né? Como fica São Paulo, como fica os estados que já se desenvolveram no SAGE. Está aí, o Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça, devolveu uma carta falando que não vai migrar para o PJE, tendo em vista todos os investimentos, tudo que foi feito. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul também, não vou migrar para o PJE não, já investi muito e não vou trocar o meu sistema por um sistema inseguro, diz a carta do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Seja como for, senhores, esse é o nosso futuro. O papel da OAB é fundamental. Um dos dois vai ser o padrão, ou é o SAGE ou é o PJE. Nessa dúvida é bom que nós conheçamos todos e a informática necessária. O papel da OAB é fundamental, vem trazendo a estrutura, cartilhas, cursos, reivindicando direitos e, principalmente, independentemente do programa a ser adotado. Informática é indispensável. Os senhores vão ver que com informática, qualquer programa que for imposto, nós teremos a habilidade de manipular. Deixo aqui a referência final para vocês, o nosso curso online de informática para processo e peticionamento eletrônico. É online mesmo. Você vai entrar via Google Hangout, 3 horas, todos os exemplos práticos. Normalmente pede-se referências, então eu deixo. Então não precisa sair do escritório para executar esse treinamento. Está no site josemilagre.com.br. E a nossa referência principal, a nossa menina dos olhos aqui, né, que é o nosso grupo no Facebook, Processo Eletrônico Brasil. Eu tenho aqui a agradecer muito a doutora Adriana, que está aqui hoje presente, sempre alerta, sempre à disposição, doutor Oscar compondo mesa, o grupo que está à disposição de todos os colegas para as dúvidas pontuais do dia a dia em relação ao processo de peticionamento eletrônico. Não deu tempo de ler, de estudar, de consultar um manual, está dando uma tela aqui agora. Então eu peço que os senhores considerem o grupo, espero ver todos os senhores com a solicitação de ingresso no grupo, os que assim ainda não ingressaram. Agradeço muito a paciência, a presença de todos vocês. Para a gente é sempre uma honra. Fico à disposição para qualquer dúvida e para as próximas. Muito obrigado, pessoal.